Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar o fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo-se isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E era os dias dos pães amos. Tendo feito prender, lançou num cárcere, entregando-o a 4 escotas de 4 soldados, cada um para o guardares, tensionado a apresentou-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Porquanto Herodes estava para apresentá-los, naquela mesma noite, Pedro dormiu entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas. A porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. E tocando a ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram a ele das mãos. Disse a ele o anjo: cinze-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse a ele: mas põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia a ele antes uma visão, depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se a ele abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, connominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Porquanto ele bateu ao pórtico do portão, veio um criado chamado Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que era Pedro. Estava junto do portão. A eles disseram: está louco? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e vieram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo a eles sinal com a mão para que se calasse, contou a ele como o Senhor o tirará da prisão, e acrescentou anunciar isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, subitamente as sentinelas a inquirito, ordenou que fosse justificadas, e descendo da Judéia para Cesaria, Herodes passou ali alguns tempos. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, estes, de comum acordo, se apresentaram a ele.
e depois de alcançar o favor de Belasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentando no trono, dirigiu-se a ele palavras, e o povo clamava, e a voz de um Deus, e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comidos de vermes expirou, morreu. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Quando Herodes mandou prender a Pedro, ele colocou reforço na guarda, sentinelas. Era, aos olhos humanos, impossível Pedro sair dali. Eles ficavam presos sobre os seus pés e suas mãos. Mas o Senhor enviou um anjo que ali, adormecendo a todos os guardas, como se eles tivessem sido anestesiados, apagados, abriu os portões sem precisar sair pelas portas do fundo. Pedro saiu pela porta da frente, porque Pedro foi preso por pregar o evangelho. O anjo do Senhor foi adiante até deixar Pedro fora da rua e a um caminho. Quando Pedro foi até a casa de Maria, mãe de João, ali estava Marcos, e muitas pessoas congregavam e oravam. Quando ele bateu na porta, ficaram atônitos, dizendo: é Pedro que está aí batendo. E outros diziam: então foi o anjo do Senhor, porque sabia que não tinha como escapar daquela prisão e nem Pedro iria fugir. Então eles ficaram muito felizes, a ponto que fazia sinal Pedro, pedindo para eles calar a boca, para não falar, para não chamar atenção. Nesse entanto, Herodes, ele reunia o povo, Herodes os habitantes de Tiro e Sidom, porém estes de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Belasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje de reis, assentado no seu trono, dirigiu-se a ele palavras, e o povo clamava a ele como se ele fosse um Deus, clamava em alta voz, como se ele fosse um Deus, e não um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou, morreu. Ele morreu. Deus o matou a Herodes. O povo clamava em alta voz, como se o rei Herodes fosse um Deus e não um homem. E se isso ele tivesse dado glória a Deus, seria evitado. Mas ele, por não dar glória a Deus e se achar maior, e se achar um Deus, e
por ele também ser homem mau, perseguidor dos apóstolos, dos cristãos, ele não dando glória a Deus, ele foi comido de verme, que é bicho, e ele morreu. Barnabé e Saulo, cumprindo a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado de Marcos. Que Deus abençoe a vida de todos abundantemente.